Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que a paz de Cristo esteja presente na vida de vocês. No vídeo de hoje eu separei 10 dicas que me ajudaram muito na minha trajetória do estudo bíblico para compartilhar com vocês. Não só para quem está começando o estudo bíblico, mas também para quem já faz o estudo bíblico. Eu creio que essas dicas vão te ajudar a aprofundar e a seguir firme no seu propósito de estudar a Bíblia. Então já vou começar com a dica que eu considero a mais importante de todas: ter Jesus como centro do estudo bíblico. Em todos os livros, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o seu foco tem que ser Jesus. Sempre, em todas as histórias, procure entender o que aquilo ali te leva a conhecer mais de Cristo, o que aquela história contribuiu na caminhada de Cristo, porque no final das contas, tudo gira em torno da vinda de Cristo e da sua volta. Então, estudar a Bíblia tendo em foco que o seu objetivo é Jesus, é conhecer mais Jesus, é saber o propósito de Jesus aqui na Terra, tudo isso facilita e ilumina o seu pensamento toda vez que você lê qualquer que seja o livro da Bíblia. A segunda dica, e essa dica não é minha, ela é do Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, eu já até falei aqui no canal em outros vídeos, que é para quem está começando, sempre dá preferência para começar pelos 4 evangelhos: Lucas, Marcos, Mateus e João. Quando você começa a ler os evangelhos, você já conhece a história de Cristo, a vida dele, o que ele fez, como ele agia, como ele era. Então todo o princípio bíblico está na vinda de Cristo. Quando você começa pelos evangelhos, tudo se torna de mais fácil entendimento. Então quando você vai lá para o início da Bíblia, que é o Antigo Testamento, você consegue entender melhor as histórias, não se confunde com algumas leis que Jesus, quando veio, ele aprimorou. Então, é uma dica do Monsenhor Jonas Abib que eu segui no meu estudo bíblico e que me ajudou muito. Isso, para quem não sabe, os 4 evangelhos narram a mesma história, porém com visões diferentes, de cada autor. A terceira dica é ter um caderno, próprio para o seu estudo bíblico. Eu já mostrei aqui no canal os meus cadernos, eu tenho mais uma agenda, 2 agendas e mais um caderno. Esse aqui é o meu caderno atual, que eu tô fazendo o meu estudo bíblico. Você pode decorar, pode colocar as coisas que você quiser e acaba sendo uma inspiração, Quando você tem um caderno de anotação, além de você guardar tudo aquilo que foi te falado, tudo aquilo que te inspirou durante os estudos bíblicos, o processo de anotar, ele é muito importante para o seu entendimento. Eu, por exemplo, tenho um entendimento quando eu leio e quando eu escrevo, eu aprofundo muito mais naquela palavra que eu estou estudando. A minha bateria está acabando. A quarta dica são os marca-textos de qualidade, porque a Bíblia ela tem as folhinhas muito finas, Então, se você tem um marca-texto muito forte ou que vaza muito por outro lado da folha, isso pode ser um problema, porque você vai marcar e a sua Bíblia vai aparecer a marcação do outro lado, o que não é legal. Essa Bíblia aqui é a Bíblia mais antiga que eu tenho. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse marca-texto que eu usei, ele quase não aparece do outro lado. Aqui, eu marquei aqui e desse lado não me atrapalhou. Então, quando você usa um marca-texto de qualidade, você tem essa vantagem. Esses aqui que eu uso, eu já tenho há mais de 5 anos e eles estão aqui até hoje, nunca acabaram. Então, eu gosto muito dessa marca. As canetas também são uma dica muito importante, porque quando você tem canetas de boa escrita, você sente vontade de escrever, não é verdade? Ter canetas boas e com uma boa escrita me incentiva a escrever, me incentiva a ter uma letra melhor, enfim, ajuda bastante, incentiva bastante. A sexta dica é você ter uma Bíblia só sua. É claro que quando você começa a marcar a Bíblia, se ela for de uso coletivo, isso fica muito difícil, Porque você vai acabar atrapalhando o entendimento da outra pessoa. Querendo ou não, cada um tem a sua revelação, a sua inspiração. Então, tem a sua própria Bíblia. E seguindo essa dica, vem uma dica muito importante, que é ter uma Bíblia de fácil entendimento. Na Igreja Católica, por exemplo, a gente tem várias versões bíblicas e algumas são mais fiéis ao original e isso dificulta, às vezes, o entendimento. No meu caso, a Bíblia da CNBB, que é essa que eu uso, é maravilhosa. Os textos são de muito fácil entendimento e algumas palavras que eu não entendo, eu corro lá no dicionário, no Google, e já procuro logo para saber o significado. Mas dificilmente eu não entendo alguma passagem. Ela é muito didática. Então, se você estiver começando e você quiser uma Bíblia de fácil entendimento, eu te aconselho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia da CNBB. Para quem é católico, a gente tem na Igreja Católica um auxílio muito importante, que é o Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho aqui essa versão reduzida, que é a versão
e o CAT para jovens. E no catecismo você encontra várias coisas que não tem na Bíblia, ou que na Bíblia não ficou muito entendível, ou muito bem explicado. Aí a igreja criou o catecismo para poder ajudar nós católicos a entendermos várias coisas. Então a minha dica é que todo católico tenha o catecismo para poder ajudar no entendimento, na abrangência do que você está lendo, então é muito, muito importante. A nona dica é uma dica que me ajudou demais em todos os livros, em todos não, mas na maioria dos livros e das histórias que eu li da Bíblia, eu sempre encontrava algum filme, documentário, até séries que contavam a mesma história. E eu posso dizer para vocês que isso ajuda muito, não só você ter vontade de ler, quanto você entender o que você leu. A série José do Egito, por exemplo, foi uma série que eu assisti ela completa, e toda vez que eu assistia, eu voltava lá na Bíblia e olhava, comparava a novela, né, a série com as palavras bíblicas, e era muito bacana. O enriquecimento que você tem aliando as duas coisas é muito bacana. E tem muito filme bom, né? Muito filme de Hollywood, muito filme de grandes bilheterias que contam histórias bíblicas como Noé, Êxodo, a própria Paixão de Cristo, né? De Mel Gibson, que ganhou vários Oscars. Daniel, que eu citei no vídeo anterior, que eu assisti o filme, é maravilhoso. Recentemente eu assisti também o filme de Elias, que é muito bom. Se você estiver lendo o livro de Elias, tem um filme no YouTube que conta a vida de Elias. É um filme enorme, mas é maravilhoso. Outra coisa também que ajuda são as músicas. Tem músicas relacionadas aos livros que são muito legais, muito legais. Depois eu vou gravar um vídeo só falando um pouco sobre isso. E a 10ª dica é a invocação do Espírito Santo. A gente nunca, em momento nenhum, deve ler a Bíblia, estudar a Bíblia sem invocar o Espírito Santo. Eu até não indico que você faça uma leitura da Bíblia como se ela fosse um livro histórico. A Bíblia é para ser vivida, né? Para ser sentida. O princípio da leitura da Bíblia é a invocação do Espírito Santo. Então, todos os momentos que você for ler, mesmo que seja uma passagem pequena, mas se o seu objetivo é entender verdadeiramente o que Deus quer dizer com aquilo, nunca deixe de invocar o Espírito Santo, de pedir ao Espírito Santo inspiração, para que aquilo que você está lendo realmente chegue ao entendimento correto. Porque a gente sabe que o Espírito Santo com certeza vai te inspirar, vai te dar um melhor entendimento e até vai te levar às passagens que você realmente deve ler. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e fica aqui comigo, toda semana tem vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!